Meus irmãos, desejo saudar a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos do ensino da palavra do Senhor por meio da lição da Escola Bíblica Dominical. Essa que é tão importante para nosso crescimento e edificação espiritual. Meus irmãos, antes de darmos início à nossa lição, gostaria de pedir aos irmãos que, assim que receberem esse vídeo, no canal da igreja, no grupo do WhatsApp, que os irmãos possam dar o seu like, o seu dislike, que os irmãos possam compartilhar o vídeo e também divulgar o canal da igreja para que esta palavra, essa mensagem venha alcançar mais pessoas. Então compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dê seu like, seu dislike, se você gostar ou não gostar. E também você pode fazer comentários no vídeo, que é muito importante para a divulgação do vídeo nas mídias sociais e que outras pessoas sejam alcançadas, por essa palavra, onde nós tiramos aqui o tempo, oramos a Deus, estudamos, para poder transmitir o ensino à igreja do Senhor, assim como todos aqueles que puderem ser alcançados pelas mídias sociais. Portanto, irmãos, hoje nós estamos iniciando o segundo trimestre de 2020, a lição dos adultos, pela CPAD, que é a nossa casa publicadora da Assembleia de Deus. Esse segundo trimestre ele tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Portanto, tem como base de estudo esse tema a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É uma carta muito importante, irmãos. A doutrina dessa carta é fundamental para a nossa edificação e fé cristã. E é uma das mais importantes também que o apóstolo Paulo escreveu. Portanto, nós iremos estudar nesse trimestre a carta aos Efésios. Esse trimestre, irmãos, ele se inicia de forma diferente, de forma inédita, na verdade. Os irmãos sabem que hoje deveria ser um trabalho de Santa Ceia, mas como primeiro domingo nós temos costume de participar da Santa Ceia do Senhor, mas devido às restrições impostas pelo poder público, nós estamos em distanciamento social, dado a enfermidade. Hoje pela manhã já estivemos num clamor ali em praça pública, onde foi uma bênção, onde podemos ali orar a Deus, e Deus certamente irá ouvir nosso clamor nesse dia de jejum e oração. Portanto, irmãos, a primeira lição vai falar da carta aos Efésios, saudações aos destinatários. A segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Terceira lição, eleição e predestinação, um tema bastante interessante. Quarta lição, iluminação espiritual do crente. Lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição 6, a condição dos gentios sem Deus. A lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição 9, o mistério da unidade revelado. Lição 10, a intercessão pelos Efésios. Lição 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Lição 12, a conduta do crente em relação à família. Lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Portanto, irmãos, esse trimestre, ele vem comentado pelo pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, Brasília, e doutor
em teologia e licenciado em filosofia. Portanto, um homem muito preparado, que comenta esse trimestre da Escola Bíblica Dominical. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Texto áureo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Aqui, irmão Paulo está fazendo a sua saudação à igreja de Éfeso. A vós, graça e paz. Ele se apresenta aqui como duas dádivas de Deus. A graça, que é o favor imerecido, e a paz, que excede todo entendimento. Seguir a paz com todos, não é isso? Que nós devemos ter a graça. Por isso que há igrejas, irmão, que usam a saudação diferente da nossa. Nós usamos a paz do Senhor. Nós, os assembleianos, cumprimentamos todos na paz do Senhor. Outros já cumprimentam com a graça e a paz. Então, nenhuma das duas saudações são erradas. Todas elas são bíblicas. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele aqui usa a figura do Pai e a figura do Senhor Jesus. Apesar de que, irmãos, a figura do Espírito Santo ela é muito forte também na igreja de Éfeso, a figura do Espírito Santo. A verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, a revelação da Epístola de Paulo aos Efésios ela é muito profunda quanto ao propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Os propósitos para com a igreja do Senhor, irmãos, são eternos. Não são passageiros, são eternos. Portanto, nós temos promessas não passageiras, mas as promessas do Senhor para nós são eternas. Irmãos, na cidade de Éfeso, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, foi uma das cidades em que Paulo mais permaneceu habitando e pregando. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos ali as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, e os irmãos em Coríntios chegaram até a escrever a Paulo, pedindo a ele que fossem ter com eles, dado os problemas da igreja em Corinto, mas Paulo disse, me abriu uma grande e larga porta, e eu não posso ir, e não posso perder essa oportunidade que Deus me abriu. Em Éfeso, uma grande e larga porta se abriu. E são muitos os adversários. Então, Paulo não podia deixar a igreja em Éfeso. Portanto, ele fica ali durante 3 anos pregando a palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe, os irmãos leiam em casa, que é Efésios 1 e 2, Atos 19, do 1 ao 7. O objetivo geral da lição é mostrar o propósito divino da epístola aos Efésios. Ponto 1, apresentar a autoria e a data da epístola. Ponto 2, para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E ponto 3, explicar o propósito da escritura e a mensagem contida na epístola. Portanto, irmãos, esta é uma lição introdutória desse trimestre, que vai falar de dados técnicos, como quem foi o autor, data em que foi escrita, a localidade da escritura, os destinatários da escritura. Então, hoje não há um aprofundamento tão grande na doutrinação da carta em si, mas apresenta ela como um todo, falando da sua autoria, datas e tudo mais, e também uma visão geral da epístola, que depois será esmiuçada em todo o trimestre, que irá terminar lá por final de junho, né? A última lição ela é do dia 28 de junho. Então, até lá, essa carta vai estar muito bem esmiuçada. Introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Deus.
perdão, irmãos, a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios, as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa fé cristã. Portanto, irmãos, a epístola de Paulo ela tem uma profundidade tão grande aos Efésios que ela é denominada a coroa dos escritos de Paulo. A coroa é aquela que mais se destaca, não é? A coroa que é posta sobre a cabeça de alguém é a figura mais destacada. Portanto, de todas as epístolas, as cartas que Paulo escreveu, a carta aos Efésios é uma das mais importantes e mais destacadas entre elas. Revela o propósito de Deus para com a sua igreja e também leva-nos à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Leva-nos a adorar o Senhor por meio da fé, por meio da graça, assim como também nos leva a um aperfeiçoamento da vida cristã. Aqui há conselhos práticos de mudança de vida, mudança de caráter, mudança de comportamento. É o que nós veremos no decorrer dessa lição. Porque, irmãos, venhamos e convenhamos, a cidade de Éfeso não era uma cidade fácil de se pregar. Era uma cidade extremamente idólatra. Era uma cidade extremamente vinculada ao culto do prazer. Então, ao hedonismo, podemos dizer assim, que é onde as pessoas colocam o seu prazer acima de todas as coisas. Era uma cidade muito grande, a cidade de Éfeso, muito importante, uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, uma cidade onde o comércio era muito forte e onde a religiosidade também era muito forte. Dado nessa cidade haver um grande templo construído à deusa Artemis, ou a deusa Diana, conhecida como a deusa do amor, onde ali eram feitas práticas, orgias e tudo mais de culto a essa deusa. E em torno dessa religiosidade havia um grande comércio, um grande lucro, onde as pessoas ali ganhavam muito dinheiro pelo turismo. Muitas pessoas visitavam a cidade de Éfeso para cultuar a deusa Diana e também conhecer a cidade, que era uma das poucas cidades da época onde havia a rua principal toda de mármore, onde colunas altíssimas eram colocadas nas laterais das ruas. Então era um verdadeiro palacete a cidade de Éfeso. E ali Paulo chega e uma grande e larga porta me abriu. Muitos são os adversários. Paulo não recua em meio às adversidades. E a mesma coisa que os crentes devem fazer. Nós não podemos recuar diante dos primeiros problemas, obstáculos que se levantam diante de nós. Nós precisamos resistir e pregar a palavra do Senhor. Doa a quem doer, irmãos, porque a verdade, ela precisa ser pregada. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. É a cabeça, a igreja, o seu corpo. Glória a Deus. Aqui nesta carta também é apresentado, aleluia, uma das doutrinas fundamentais da igreja, que é Cristo como cabeça e nós como corpo da igreja. Também muito esmiuçada também na carta aos Coríntios. Mas aqui também nós vemos essa figura fortemente aplicada. Cristo como cabeça e a igreja como corpo de Cristo. Autoria e data. Ponto 1. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno,
era o seu nome romano. Portanto, irmãos, a carta é muito clara em apresentar Paulo como seu escritor. E, na verdade, Paulo escreveu 13 cartas. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreve quase a metade, escreve 13 deles. Portanto, foi um grande escritor. Irmãos, um instrumento das mãos de Deus, Paulo foi. Os irmãos bem sabem que seu nome hebraico era Saulo. Saulo. Ele tinha os dois nomes. Chamava Saulo, conhecido como Saulo e conhecido também como Paulo. E os dois nomes se encaixavam perfeitamente na pessoa de Paulo. Observe que o nome Saulo quer dizer solicitado. Pensa num homem, irmão, destemido para fazer. A verdade é que a Bíblia o apresenta como pequeno em estatura, baixinho. Paulo, ele é conhecido como pequeno. E, inclusive, o nome Paulo também quer dizer pequeno. E esse nome é tão importante, irmão, nos dizer que Paulo sempre se tornou pequeno para que Jesus se tornasse grande em sua vida. Glória a Jesus. Pequeno em estatura, mas um gigante na pregação, na obra missionária e na divulgação do Evangelho de Jesus. Então, Saulo quer dizer solicitado. Ele era muito solícito, tudo o que precisava, ele estava ali pronto, primeiramente para defender a lei judaica. Os irmãos bem sabem que antes de ele aceitar a Cristo, Saulo de Tarso era perseguidor da igreja de Jesus e ele perseguia duramente a igreja, inclusive tomando por cartas em punho para levar os crentes às prisões. Era um homem de autoridade. Meus irmãos, observem também que o seu nome Saulo, aqui o comentarista coloca como provavelmente uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Paulo pertencia à tribo de Benjamim, assim como aqui está registrado a mesma tribo do rei Saul, primeiro rei de Israel. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido pelos homens. Glória a Deus por isso. Os irmãos observem aqui que Paulo se apresenta Paulo, vírgula, nunca como Saulo, mas sempre como Paulo, dado que o nome Paulo se encaixava mais facilmente aos gentios do que Saulo. Todo nome, irmão, na época bíblica tinha um significado muito importante na vida da pessoa. A pessoa era conhecida pelo nome e o nome também trazia uma carga de comportamento, de caráter e dado alguma passagem na vida da família, então o nome era muito importante, né? Exemplo é, por exemplo, quando houve a guerra dos filisteus no tempo do profeta Eli, em que morreu Ofni e Finéias e Eli também morre, nasce uma criança, um dos filhos, dos netos de Eli, e é colocado o nome dele Icabô. Foi-se a glória de Israel. Quando os filisteus tomaram a arca do Senhor, então o nome da criança foi Icabô, porque o momento era de muita fragilidade. E aí colocaram esse nome na criança. Mas Paulo, esse nome se encaixava mais com os gentios. E observe que pela vontade de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, ele se apresenta como apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Então aqui, irmãos, a assinatura apostólica ela é muito importante porque dá o peso da carta. Paulo, apóstolo. Apesar dele não ter caminhado com Jesus, como apóstolo João, apóstolo Pedro,
né, apóstolo Tiago e os outros que caminharam com Jesus, ele também foi escolhido pelo próprio Cristo no caminho de Damasco. Portanto, a autoridade apostólica de Paulo ela é inquestionável, inquestionável. E não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Não é como nos dias de hoje, irmãos, que muitas pessoas são escolhidas pela vontade dos homens. Não estão mais sendo escolhidos pela vontade de Deus. Mas Paulo, sem dúvida alguma, fora escolhido pela vontade de Deus. Ele deixa isso muito claro no seu primeiro versículo da epístola. Que todos nós, irmãos, possamos ser escolhidos para qualquer obra pela vontade de Deus e não pela vontade de homem. Porque a vontade de Deus, ela permanece e prevalece. Agora, a vontade do homem, ela não subsistirá. Louvado seja o nome de Jesus. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identificou como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol de epístolas da prisão redigido aos Éfesos, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Observe, irmãos, que Paulo estava na cadeia, preso, no cárcere, mas ele não deixava de fazer a obra do Senhor. Ele pregava, ele continuava ali escrevendo as suas cartas, lendo a palavra, orando a Deus, instruindo a igreja do Senhor na terra. Que coisa linda, meus irmãos. Ele no cárcere pregava. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós só queremos fazer as coisas quando está tudo bem para nós. Mas Paulo, no cárcere, ele fazia a obra do Senhor. Ele é apresentado como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Né, irmãos? Hoje, todo mundo quer os grandes altares, os grandes púlpitos da nossa nação, do nosso país. Mas se esquece que a obra de Deus pode ser feita até mesmo da prisão. Como Paulo fez da prisão, escrevendo essas cartas maravilhosas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Os irmãos disseram que ele escreveu 4 cartas enquanto estava na prisão. Louvado seja o nome de Jesus por isso. De acordo com a data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorre por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Portanto, a carta aos Efésios foi escrita entre o ano de 61 e 62 depois de Cristo. Aproximadamente pouco menos de 30 anos após a crucificação de Jesus. Irmãos, a epístola aos Efésios, ela se divide pelo menos em 2 partes. A primeira parte é gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Primeiro inicia-se com a saudação, depois o versículo capítulo 1, do 1 ao 2, depois vem a preeminência de Jesus Cristo na redenção, do versículo 3 ao versículo 14, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, que é do verso 15 ao verso 23 do capítulo 1. Já passando ao capítulo 2, os resultados da redenção em Cristo, que vai do capítulo 2, do verso 1 até o final, e o capítulo 3, do verso 1 ao versículo 13. E a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, que é do capítulo 3, do 14 ao 21.
A parte 2 é as instruções práticas para a igreja e para os crentes, que é o capítulo 4 ao capítulo 6. Implementando o propósito de Deus, que é do capítulo 4, do 1 a 16. Reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, capítulo 4, do 17 em diante, e do capítulo 5 até o versículo 21. Aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, é do capítulo 5, do 22 até o capítulo 6, verso 9. Está capacitado e equipado para a batalha espiritual, que é o capítulo 6, do verso 10 ao 20. Esse é o texto predileto de muitos crentes, a epístola aos Efésios, capítulo 6, a armadura de Deus. E a conclusão, que é do capítulo 6, do 21 ao 24. Destinatário. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Portanto, irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade que havia sido fundada 1050 anos antes de Cristo. 500 mil habitantes, se localizava na Ásia Menor, atual país da Turquia, que é a divisa entre Europa e Oriente Médio, e a Ásia. Os irmãos observam ali, então, que ela se encontra na divisa entre o continente europeu e o continente asiático, na atual localidade da Turquia, cidade litorânea, tinha um comércio muito forte, 500 mil pessoas, tinha um teatro, um anfiteatro com comportar 25 mil pessoas, era uma obra imensa para a época, e havia ali lugares onde os espetáculos eram feitos, os animais selvagens entre si, também animais com homens, era um verdadeiro coliseu, né? Era algo semelhante ao Coliseu Romano, onde era ali feito espetáculos para o alvoroço do povo. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Meus irmãos, quando Paulo chega em Éfeso e começa a pregar Jesus Cristo e combater a idolatria, colocando ele como o único e suficiente Salvador, único Deus, o único Senhor de todas as coisas, isso causou um alarme entre os moradores de Éfeso. Pois ali, irmãos, havia uma religiosidade implantada. E esse é o problema que acontece em muitos locais, onde há uma religiosidade enraizada e há uma resistência muito forte contra a pregação do Evangelho, onde a idolatria está enraizada no costume das famílias. Mas Paulo resiste a todo esse contexto e prega a palavra, desafiando ali a religiosidade presente, a fonte de lucro de muitos milhares de pessoas, porque era uma coisa que atraía turistas para a cidade, o templo da Diana, mas Paulo vem combater a idolatria naquele lugar.
Louvado seja o Senhor. E é o tempo de nós também, irmãos, pregarmos e combatermos a idolatria. Porque a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E os idólatras, irmãos, a idolatria está presente em muitas coisas. Não só na adoração de imagem, de escultura, que é a principal delas, mas também quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, passa a ser idolatria. Você passa a amar exageradamente as coisas em lugar de amar a Deus. Porque a primeira coisa que devemos ter em nossas vidas é o amor a Deus, acima de todas as coisas. Amar ao Senhor. Se nós passarmos a amar o dinheiro mais do que a Deus, o dinheiro passa a ser idolatria. Se nós passarmos a amar um carro mais do que a Deus, aquele carro passa a ser idolatria. Se nós passarmos a amar os programas da televisão, ou a Netflix, ou o celular, ou o Facebook, ou o Instagram, ou tantas outras coisas, aquilo passa a ser idolatria. Então, hoje a idolatria não está apenas na figura das imagens de escultura. Está em muitas outras coisas e ela precisa ser combatida. E Deus precisa estar no centro da nossa vida. Glória a Jesus. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado da escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila. Timóteo também foi designado para pastorear. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Observe então, irmãos, que 3 anos Paulo ficou, e ele chegando ali encontrou 12 discípulos, porque antes dele certamente alguém já havia passado. Mas 12 pessoas que não estavam preparadas para a difusão do evangelho. Porque quando Paulo chega e encontra esses 12 homens, a pergunta que Paulo faz a ele é o seguinte: recebestes já vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então, fora pregado acerca de Jesus, mas não fora ensinado no profundo. E Paulo fala: em que sois batizado então? Eles disseram: o batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então era o grupo de 12, quando Paulo ali chegou, pregando o Evangelho, e eles receberam o batismo de Jesus, e assim nas águas, como também receberam o batismo com o Espírito Santo. Acerca do batismo, muita gente usa esse texto para falar que o batismo correto é em nome de Jesus. Mas aqui Paulo está usando o termo para qualificar a autoridade do batismo, não a forma como ele precisa ser realizado. Havia o batismo de João, havia o batismo de Jesus, havia outros batismos. Então a autoridade do batismo é de Jesus. Mas a forma de se batizar, o próprio Jesus ensinou. Mateus capítulo 28, nos dizendo: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma correta do batismo em águas. E após eles serem batizados em águas, também Paulo impôs a mão sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. Uma coisa que eu sempre digo e ensino aos irmãos, que o batismo no Espírito Santo é uma capacidade espiritual para difusão e pregação do Evangelho. Então, é por isso que é necessário que a igreja seja cheia do Espírito Santo,
porque a igreja cheia do Espírito Santo, ela é capacitada a pregar o evangelho com autoridade. E as pessoas assim aceitam a pregação e aceitam a Jesus, movida não pelas palavras de persuasão, mas pelo poder do Espírito Santo, porque quem convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Portanto, ele pregou para grandes multidões em Éfeso, evangelizou o judeu na sinagoga por 3 meses, e os judeus resistiram ao evangelho, mas ele continuou pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Atos dos Apóstolos 19:9 nos fala disso. Deus usou Paulo, irmão, de uma maneira poderosa em Éfeso. A Bíblia nos conta que ele era usado em sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia nos revela pelo próprio Cristo em Marcos capítulo 16, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão nova língua, pegarão da serpente, se beber algumas coisas mortíferas não fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Paulo era usado de maneira poderosa, não só em palavra, mas como nos sinais, pois a Bíblia nos revela que os lenços e os aventais de Paulo curavam. Era usado para curar os enfermos e expulsar os demônios. Louvado seja o nome de Jesus. Que unção poderosa, irmão. Que unção gloriosa. Que essa unção possa retornar a nossas vidas, irmão, em nome de Jesus. Para que as enfermidades venham a ser curadas, os demoniados venham a ser libertos e o Senhor venha a ser glorificado. Que maravilha, mas essa igreja foi muito bem fundamentada no ensino e na doutrina. É por isso que quando João escreve lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso, ali é apresentada uma igreja fortíssima em doutrina, em obra, uma igreja fortalecida em obra, mas havia uma queixa, que eles haviam perdido o primeiro amor. Então era uma igreja que trabalhou muito no início, depois perde o primeiro amor, mas tinha muita doutrina, muito ensino e muito conhecimento. Os irmãos observam aqui que os líderes dessa igreja foram pessoas de peso. Primeiro Paulo, que a fundou, depois Apolo ministrou ali, instruído por Priscila e Áquila. Apolo, que é um pregador exímio em eloquência. Também a igreja foi pastoreada por Timóteo, que é um discípulo de Paulo, um grande homem de Deus, Timóteo, e segundo Irineu, isso aí é um escrito não bíblico, mas que coloca aqui o apóstolo, que viveu 130 a 202 depois de Cristo, o primeiro bispo grego do século. Apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Olha só, irmãos. Paulo, Apolo, Timóteo e João. Olha que pastores, que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, era uma igreja muito fundamentada na doutrina. Saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Portanto, a saudação epistolar, nós já falamos bastante no início, mas se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A carta era para os salvos, não para os ímpios, mas para os salvos, aqueles que são separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Então, a carta era destinada aos crentes, à igreja, para que, com o uso dessa escritura, desse ensino, eles pudessem transmitir a quem não era crente, e assim esses também serem salvos. Portanto, Paulo cumprimenta com a graça e a paz, já expliquei no início, lembra o favor gratuito e merecido de Deus. E aos destinatários, aqui
está muito claro que a maioria dos teólogos concordam que essa carta foi escrita primeiramente à igreja que está em Éfeso, na metrópole, na cidade, mas depois ela passa a circular em todas as igrejas da Ásia, igrejas essas que que vieram da igreja de Éfeso, né? A igreja que se instalou, uma congregação do Manduca, abriu Morro Redondo, abriu Socorro. Então, a central está no Manduca, mas outras igrejas saíram dali. Então, essa carta não ficou apenas na igreja de Éfeso, mas também circulou por toda a Ásia Menor. Propósito e mensagem. Esse ponto aqui é o ponto mais importante, irmãos. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Observe aí que a carta não é para tratar nenhum problema da igreja lá, especificamente. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magia, para que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Portanto, irmãos, aqui há uma aplicação à questão do helenismo, que é da cultura grega, onde havia uma religião misturada com a magia, com os mistérios, com o ocultismo, com tantas coisas. Isso precisava ser quebrado. Portanto, Paulo apresenta Jesus como aquele que está no controle do universo inteiro. Não há outro. É somente ele que está no controle de todas as coisas. Portanto, esses crentes novos convertidos tinham que deixar a influência do helenismo. O que é a influência helenística, irmão? É a influência grega na cultura judaica, no Império Romano. A cultura grega, o helenismo, fala de uma mulher do Império Grego, teve uma influência muito grande. Esse helenismo, essa cultura helenística, ela se espalha e ela é absorvida por muitas outras culturas. Mas essa cultura não poderia influenciar o Evangelho de Jesus, pois ela é uma cultura que corrompe as pessoas e as conduz à prática da idolatria. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um estilo de vida em Cristo. Vendo? A carta também trata das pessoas que viviam uma prática de imoralidade, bebedeiras, de vícios, de adultério e promiscuidade. Agora, eles teriam que adotar um novo estilo de vida em Cristo. Portanto, irmãos, aí nós sabemos que quando a pessoa aceita Jesus, ele tem que abandonar as velhas práticas. Tem muita igreja pregando aí, vem e fique como está, mas nós não, vem como está, mas mude de vida. Porque Jesus requer mudança, o evangelho pregado, verdadeiro, requer mudança de vida e de comportamento. Se você bebia, não bebe mais. Se você tinha práticas imorais, não tem mais. Se você era caloteiro, você não vai ser mais. Tem que mudar de vida, porque o evangelho requer mudança de comportamento. Paulo ensina isso e destaca na epístola. Destaca-se ainda a preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos. No capítulo 2, Paulo fala exclusivamente da unidade da fé. Porque o judeu, irmãos, ele tem esse ego de ser uma casta superior.
de ser o povo mais importante, o povo escolhido de Deus, que não é mentira, é verdade. Mas a Bíblia nos diz, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Eles rejeitaram a Cristo, os gentios o abraçaram, e o gentio passou a ser primícia na obra da salvação. Então, naquele tempo havia ali a cultura judaica muito forte e presente, e os gentios que aceitaram Jesus. Muitas das vezes os judeus queriam pisar os gentios, declarando-se mais importantes e melhores do que os gentios. Mas Paulo vem quebrar isso dizendo que a unidade da fé é a mesma. A mesma salvação que tem o judeu, tem o gentio. Apesar da salvação vir pelo judeu. Mas o gentio também fora alcançado pela fé e, portanto, agora tem o direito à salvação, assim como o judeu. Então, não há diferença entre ambos. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo, sobre a igreja, o corpo de Cristo. Portanto, irmãos, Paulo ele vem de uma forma geral, de uma perspectiva pastoral, trazer esta carta apontando ali para o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. O corpo precisa ser cuidado. Não é isso, irmão? Jesus é o cabeça, é o que conduz. Mas o corpo também precisa ser cuidado. Então, Paulo ensina essa carta, traz essas escrituras para nos ensinar, para tratar com a igreja de Éfeso acerca da boa saúde do corpo, para que a cabeça venha comandar. Porque não adianta ter a cabeça 100% se o corpo está deteriorado, se o corpo está fracassado. Então, precisa que haja uma cabeça sadia, que sempre é sadia, no caso espiritual, que é Jesus, e o corpo precisa responder os comandos da cabeça, com saúde espiritual, com firmeza espiritual, e é isso que Paulo quer que a igreja assim esteja. Portanto, esse é o tratado teológico, então, sobre a igreja, o corpo de Cristo. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Portanto, são duas temáticas da carta aos Efésios. Jesus Cristo é o cabeça. Amém? A gente não pode ter dúvida acerca disso. Jesus é o cabeça da igreja. Ele comanda a igreja. Igreja não está em dono. O dono da igreja é Jesus. Não existe igreja de Ronaldo, não existe igreja de Margarino, não existe igreja de ninguém. Existe igreja de Jesus. Nós somos instrumentos de Jesus para ser usado por ele na obra. Glória a Deus. A igreja pertence a Cristo. Ele é o cabeça da igreja, o que comanda a igreja. Nós somos o corpo, nós fazemos parte do corpo. Ronaldo, Margarino, Samuel, Geraldo, Júnior, Edmar, todos os dirigentes de congregação do campo, todos os irmãos, todas as crianças, todos os diáconos, presbíteros, evangelistas, somos parte do corpo de Cristo, do corpo. E esse corpo precisa estar sadio para a boa condução da obra, porque a cabeça sempre está boa. Ele é o poderoso, ele é o grande e o forte. Por isso ele comanda e conduz a igreja de maneira poderosa. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. 1. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Foi consumada a obra da salvação em Jesus. Por isso que Jesus, lá na cruz do Calvário, às 15h, ele diz: Pai, está consumado. E entrega seu espírito a Deus. A obra fora consumada em Jesus. Tudo
na Bíblia se consuma em Cristo. Todas as coisas. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Isso aí, irmãos, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele é o penhor, é o que sela, é o que consola, é o que edifica, é o que promove, é o que movimenta, é o que age, é o que opera. A obra de salvação, a experiência de salvação é promovida pelo Espírito Santo. Jesus é o caminho. O Espírito Santo nos conduz ao caminho que é Jesus. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, que eu já disse. Todos os povos, tribos, línguas e nações foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. Não há diferença. Não há primazia. Todos são iguais diante de Deus. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Glória a Jesus. A revelação do mistério da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana. Por obra do Espírito Santo. A vontade de Deus, ela é sempre aplicável pela obra do Espírito Santo. Não há como fugir à vontade de Deus. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Um novo estilo de vida. O Evangelho é novidade de vida. Novidade na unidade do céu, na comunhão com o Espírito, na frutificação. Precisamos dar frutos. Não podemos ser galho seco, árvore infrutífera, figueira infrutífera. Temos que dar frutos, irmãos. Temos que produzir na obra. Temos que gerar na obra. Temos que multiplicar o nosso rebanho, em nome de Jesus. Nós não podemos nos contentar, irmão, com a diminuição da igreja, em nome de Jesus, irmãos. Nós não podemos nos contentar com a diminuição da igreja, porque a igreja precisa multiplicar. Nós temos vivido um tempo, irmãos, terrível, em que a igreja, em vez de crescer, está diminuindo. Em muitos lugares. Porque, irmãos, os filhos dos crentes não estão permanecendo crentes. Tem uma falha aí, irmãos. Tem uma falha na oração, tem uma falha na educação, tem uma falha no cuidado da Escritura, tem uma falha nesse processo. Eu tenho visto aí, irmãos, pais sofrendo com os filhos, criam os filhos na obra, no Evangelho, depois todos se desviam. Não fica um na igreja. O que é isso, irmão? Tem uma falha. No nome de Jesus, eu nasci no Evangelho, permaneço até o dia de hoje, e eu sou sincero a dizer para os irmãos, não tivemos uma estrutura familiar que nos levasse a permanecer, mas nós permanecemos, porque nós estamos debaixo de oração. Aleluia! Então, portanto, é preciso que a igreja cresça, frutifique, em nome de Jesus. A igreja não pode recuar, não pode diminuir. Ele precisa avançar, crescendo, em nome de Jesus. Na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Paulo também trata disso em Éfeso. Relacionamentos conjugais, como deve ser. Aqui Paulo fala acerca do amor do esposo pela esposa, né? Do respeito da mulher para com seu marido, porque o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Está descrito na carta de Paulo, fala da submissão da esposa ao seu marido, e fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Interessante, viu, irmãos? Aos irmãos que vão ouvir esse vídeo, olha, a Bíblia não manda a mulher amar o marido como Cristo amou a igreja, mas manda o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, a responsabilidade de amar é muito forte sobre o homem, viu? Glória a Deus. Então, que possamos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Glória a Deus.
os novos relacionamentos conjugais. Nessa época aqui era muito comum, irmãos, a prática da homossexualidade. Era tido como algo bonito, até aceitável pela sociedade. Hoje é algo abominável para nós. Mas naquele tempo, era uma coisa bonita. A mulher era usada apenas como um objeto. E os rituais diabólicos oferecidos a Diana era feito entre homem com homem, mulher com mulher, uma orgia horrível. Então, Paulo vem combater isso, que os novos relacionamentos conjugais precisam ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel. As três principais características do casamento cristão. Heterossexual, um homem e uma mulher. Monogâmico, um homem e uma mulher, não é um homem, 2, 3, 4 mulheres. E indissolúvel, até que a morte separe. O casamento ele é indissolúvel. E a luta contra o diabo, que é realmente o que está descrito no capítulo 6 da Epístola, a armadura de Deus, né? Glória a Jesus, que é um texto muito lindo. Nós vamos aprofundar isso tudo, irmão, no decorrer do trimestre, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos estar preparados, revestidos com a armadura de Deus para resistir os dias maus. Temos vivido dias maus, irmãos. A gente já vem ensinando há tempo, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir o maligno. Em nome de Jesus, irmão. Resista, porque a vitória é nossa. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, irmãos, a carta de Paulo aos Efésios é um manual completo para a igreja do Senhor. Que possamos meditar nesse estudo, nesse ensino que será transmitido durante todo esse trimestre, e que possamos aprender com esta palavra tão poderosa, em nome do Senhor Jesus. Conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Portanto, ore, busque a Deus, se revista das armaduras do Senhor para batalhar contra as forças das trevas. Porque Jesus está voltando, irmãos, e o diabo quer levar quantos forem possível ao inferno. Mas maior é o Deus que está conosco, e a igreja marcha firme, triunfante, avança, porque Ele é maior. Que Deus possa nos abençoar de uma maneira gloriosa, que possamos aproveitar muito bem esse trimestre tão maravilhoso. Que Deus abençoe os santos irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai Celestial, eu quero te louvar, engrandecer o teu nome pela minha vida, a vida da minha família, oh Deus, e assim também como a vida da igreja e de todos aqueles, ó Pai, que estarão ao alcance desse canal de comunicação da palavra. Que esta lição, ó Deus, possa ficar gravada em nossos corações, que possamos, ó Deus, aprender da tua palavra. Deus abençoe cada um envolvido na escola bíblica dominical, os professores, os superintendentes, os alunos. Abra nosso entendimento espiritual, em nome de Jesus, para que possamos ter sempre para o desejo de estar na tua casa e buscar o teu nome, Senhor. Meditar na tua palavra, nos revista, Pai, com a armadura do Senhor, para que possamos vencer os dias maus. Em nome de Jesus, ó Pai, não permita que a frieza espiritual, que o desânimo espiritual se abata sobre a tua igreja, mas que possamos nos levantar desse tempo de crise mais forte do que nunca, Deus, para te adorar e te servir. Muito obrigado por tudo, Pai. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus, crendo na vitória, para a glória de Deus Pai. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe os santos irmãos, em nome
de Jesus.